Queridos, graça e paz, boa noite. Eu convido vocês a ficarem de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 11 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente, mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenhamos o que responder aos que vangloriam das aparências, não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, todas as coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, porque um dia, Pai, a Sua graça nos alcançou de tal forma que nos tirou do nosso caminho de morte, de tristeza, de perda, Senhor, e nos colocou de pé sobre a rocha. Nós louvamos ao Teu nome, Pai, porque nessa noite nós temos fé e nós confiamos que muitas máscaras cairão aqui. Não porque nós somos bons ou por convencimento próprio, mas porque a Tua palavra nos garante que quando nós reconhecemos o Seu temor, quando nós reconhecemos o nosso Deus, o Senhor opera em nossa vida. Senhor, se não fosse a Tua palavra, se não fosse a cruz, nós não estaríamos aqui. Nós Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor tem nos mantido de pé na Tua presença. O Senhor tem feito coisas novas todos os dias. O Senhor tem salvado, libertado e curado nesse lugar. Ó Deus, que essa noite não seja diferente. Ó Deus, visita o Teu povo. Visita, Senhor, aqueles com qual o Seu Filho na cruz comprou com Seu sangue. Nós fomos comprados, Senhor. E nós temos certeza de que nada nos separa do Teu amor. Seja exaltado, Senhor, o Teu nome assim, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. O texto que nós lemos, o contexto geral da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela traz uma implicação muito interessante. Quando nós olhamos a igreja de Corinto, tanto na sua primeira carta quanto na segunda, a gente vai entender que a igreja de Corinto não é uma igreja fácil. Não é uma igreja bonita, ou então, melhor, não é uma igreja igual a Pibã. Era uma igreja complicada. Era uma igreja em que as pessoas disputavam para estar à frente. Era uma igreja em que existia uma carnalidade dentro daquele templo, justamente por causa das influências culturais que outrora eles trouxeram consigo. A igreja de Corinto era uma igreja em que ela levantava calúnia contra o apóstolo Paulo. E quando a gente pega a primeira carta e a segunda carta, Paulo ele vai começar a narrar e ele vai começar a deixar algumas recomendações. Já no capítulo que nós lemos, o capítulo 5, na verdade, ao longo do capítulo 5, Paulo ele vai enfatizar, ele vai focar em dizer e apresentar à igreja o plano de reconciliação. Ou seja, uma vez perdidos, mortos em delitos e pecado, alguém foi à cruz e resgatou a vida daquela igreja. E Paulo começa a narrar aquilo, começa a ensinar a igreja. Ou seja, um dos focos de Paulo vai ser a importância da reconciliação por meio de Cristo.
ele vai exortar os coríntios a dizer: olha, vocês são embaixadores de Cristo. E aquela igreja, ela vai absorver a carta de Paulo de uma forma interessante. O nosso tema hoje basicamente é falar, na verdade é dizer que para servirmos ao Senhor nós não podemos usar máscaras. E aquela igreja, ela tinha por características a prática do uso de máscara. É óbvio que não é algo físico, eles não botavam a máscara, eles ficavam assistindo o culto, mas eles se escondiam por trás daquelas máscaras. Era uma igreja em que os homens, aqueles que viviam diante do processo da pregação do evangelho, da exposição das escrituras, eles disputavam entre si. E Paulo, interessante que no versículo 11 ele vai narrar e vai falar sobre o temor do Senhor. E ele vai falar que aquelas pessoas, aqueles homens, eles tinham por disputa. Eles ficavam se vangloriando daquilo que eles faziam. E é interessante para a gente, como cristão, como servos, como salvos, assim eu creio, que Paulo ele vai narrar, o primeiro verso que a gente leu, capítulo 11, ele vai iniciar todo o processo falando, é como se fosse um diagnóstico da igreja. E no versículo 11 ele vai iniciar falando que, olha, nós precisamos temer ao Senhor. Ele vai narrar e falar do temor do Senhor, não no sentido de ter medo, mas de conhecer a Deus, reverenciar e respeitar. E a partir disso, por temer a Deus, é que nós, ou então aquela igreja, ela iria observar os outros de uma forma diferente. Só que a igreja, ela já era uma igreja machucada, vamos colocar assim. Ela já era uma igreja ranzinza, fechada. De forma que quando Paulo ele fala isso, ele fala no sentido de dizer: olha, vocês precisam temer ao Senhor, para que você olhe para a pessoa que está do seu lado, para o seu irmão, e você não julgue. E aqui a gente aprende uma coisa. Muitas das vezes nós estamos em um ambiente de culto, em um ambiente de comunhão, nós levantamos as nossas mãos, nós demos glória a Deus, mas muitos não têm o temor que deveria ter ao Senhor. E o temor aqui, queridos, não é calça, não é bermuda, não é estética, mas é o coração. Às vezes as pessoas estão cantando, louvando ao Senhor, mas o seu coração não está aqui. E Paulo ele vai dizer, ele vai trazer essa ideia de que quando nós temos o temor, quando nós tememos ao Senhor, da forma que nós deveríamos temer, esse temor transforma a nossa vida. De forma que eu entendo que o mesmo sacrifício que valeu para mim, valeu para o meu irmão também. Valeu para as atividades que eu pratico na igreja. Valeu para tudo aquilo que eu faço diante daquilo que Deus me confiou. E Paulo ele é muito inciso em falar com a igreja de Corinto, porque era uma igreja difícil, como eu já falei. A igreja levantava calúnias contra ele. É interessante que no versículo 12, se nós lermos, a gente vai encontrar um tipo de máscara que alguns irmãos usavam. Porque, pode colocar o versículo 12 para mim, por favor? No versículo 12, ele vai dizer que algumas pessoas ali se vangloriavam daquilo que eles faziam, mas o coração delas não estava naquilo que eles estavam fazendo. E como a Bíblia ela não fala que eles usavam máscaras, eu dei o nome para essa máscara. Eles eram sepulcros caiados. O sepulcro caiado, para quem não sabe, é um sepulcro que você vê de longe e é lindo. Você vê de perto também é lindo. Se é lindo de longe, vai ser de perto também. Só que a diferença é que dentro dele é podridão. Entenda que o texto, quando Paulo ele vai narrar, ele vai dizer no versículo 12, ele está dizendo que as pessoas faziam, mas não faziam por gratidão. Não faziam porque foi Deus que deu, não faziam porque Deus resgatou aquela... Não, eles faziam para se vangloriar. E um dos pontos interessantes é que quando Paulo vai combater isso, ele fala assim: não estamos tentando recomendar-nos, ou seja, eu não estou falando de mim para vocês, eu não estou falando que, olha, não é sobre ele, mas é sobre aquilo que Deus confiou a eles. E aqui, queridos, talvez valha uma reflexão. O que você tem feito com aquilo que Deus confiou a você? Você tem feito por imagem? Você tem feito para
ter aplausos, para ter um reconhecimento carnal, ou você faz porque você foi salvo e você tem consciência disso? Porque se eu faço porque eu tenho consciência de que eu fui salvo, nós teremos galardão no céu. Agora, se eu faço para querer aparecer, ou porque eu quero ter palmas, risos, felicidade, nossa, olha, o irmão ali é bom, nós somos sepulcros caiados. E é justamente esse tipo de pessoa que, quando Jesus voltar, ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Você pode, meu irmão, fazer tudo. Você pode expulsar demônio, tu pode fazer o cego ver, o surdo ouvir, mas se for para vanglória, não valeu de nada. E Paulo vai combater isso dentro daquela igreja. O interessante é que no versículo 13, pode passar, por favor? Paulo, ele faz uma espécie de brincadeira, vamos colocar assim. Ele vai dizer: ó, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vós. Aqui a gente pode entender um pouquinho, porque quando nós pegamos a descrição de Paulo, o que indica o texto e a sua própria forma de escrever e narrar, Paulo, ele era uma pessoa muito ardente. O coração dele estava plenamente ali. E pelo que indica a carta à igreja, a igreja o julgava por isso. Por isso que ele vai dizer: ó, se enlouquecemos é por amor de Deus. Ele tinha consciência de que a adoração a Deus não é simplesmente levantar a mão, não é simplesmente tocar um acorde, não é simplesmente cantar. É algo que deveria ser feito de todo o coração. E quando nós olhamos para a nossa vida como cristão, como crente, nós precisamos observar um ponto. Às vezes nós estamos no culto, às vezes nós estamos vivendo a nossa vida de dedicação ao Senhor, e nós nos preocupamos mais com quem está do nosso lado, nós nos preocupamos mais com a adoração do outro do que com a nossa própria adoração. Às vezes você se incomoda talvez porque um levanta a mão, o outro bate palma, mas você está como sepulcro caiado. Você está usando uma máscara e você está sentado num banco em que, quando você olha e observa, você está sentado em cima daquilo que você crê, ou seja, da sua religiosidade. E Paulo, ele é muito contundente, porque, veja, ele vai falar assim: enlouquecemos. Ou seja, se você julgar que o teu irmão é louco, ele está fazendo isso por amor de Deus. Ele não está fazendo para receber aplauso, ele não está fazendo isso para se destacar, ele está fazendo isso porque ele ama a Deus. Veja que a aplicação do texto na nossa vida, e a gente vai continuar caminhando com o texto, não é para dizer sobre o irmão que está do lado, não é para dizer que o irmão faz isso, não. A principal implicação do texto, e quando nós lemos a palavra, ela tem que ferir primeiro a mim. Por isso que eu coloquei nós, porque às vezes nós ficamos sentados naquilo que nós entendemos como salvação, como graça, como doutrina, e nós nos esquecemos de verdadeiramente adorar aquele que é digno de todo louvor. E quando nós olhamos para isso, nada mais é do que uma máscara. Nós estamos nos preocupando com quem está do lado, mas nosso coração está distante. E Paulo, ele vai prosseguindo. Veja, o chamado do Evangelho é um chamado para uma atitude de subordinação. Eita, quase que não saiu. É um chamado em que, quando Deus, ele nos chama, ele não nos chama para a gente viver a nossa vida. Nós vamos caminhar com o texto e nós vamos poder observar isso. Deus não nos chama para a gente viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Uma vez que fomos reconciliados em Cristo pela graça, a nossa vida, ela passa a ser guiada pelo Espírito Santo. Então, hoje de manhã, inclusive na EBD, nós estávamos falando sobre isso. O crente, ele não tem a sua bússola moral como o guia para a vida dele. Eu não olho para o meu irmão, eu não olho para as circunstâncias e penso como eu faria. Eu devo observar para aquilo que a palavra do Senhor ela diz. E no versículo 14 e 15, de certa forma, ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos
de que um morreu por todos, logo todos morreram. É interessante que a relação de Paulo com a igreja de Corinto nesse verso, ela vai trazer uma ideia de que constranger ali não é no sentido de te expor, mas é de pressão. Vem de pressionar. Ou seja, o amor de Deus, ele nos pressiona. Não, e aqui também vale outro parênteses, né? Porque senão daqui a pouquinho, não, o amor de Deus me pressiona, me empurra. Não, não é nesse sentido. Não é no sentido agressivo. Ele vai nos empurrando. Ele vai nos conduzindo para uma vida nova. E quando nós entendemos que o amor de Deus ele nos constrange, nós também vamos entender que requer de nós uma nova atitude. E aqui nós vamos também entrar em outra questão. Às vezes nós estamos sentados no banco da igreja há tanto tempo, julgando tantas coisas, que às vezes você poderia estar servindo. Eu lembro quando eu era criança, nós participávamos de uma igreja em que tinha um irmão. E esse irmão ele tinha o que a gente pode chamar talvez de uma deficiência intelectual. Não sei se hoje seria o termo, né? Só que esse irmão ele falava, ele conversava e ele ficava sentado num banco. Ficava ele e um irmão que já estava há 50 anos na igreja. E ele ficava conversando com aquele irmão. Ele até falava assim, porque eu doidinho, porque isso e tal. Até que um belo dia, Jesus transformou esse rapaz de uma tão grande forma. Ele entendeu que a reconciliação veio por Cristo de uma tão grande forma, que ele já não sentava mais do lado desse rapaz de 50 anos. Ele já se inteirava na igreja. Ele queria participar, ele queria servir. Até que um dia esse irmão mais velho chegou no banco, sentou, e quando ele olhou para o altar, quem estava lá ministrando o louvor? Aquele que ele chamava de doidinho. E aí ele chegou para o irmão e falou assim, rapaz, o doidinho está lá sendo usado, né? Aí a irmãzinha virou para ele e falou assim, irmão, o doidinho agora é você. Da perspectiva de que, veja, às vezes nós estamos olhando tanto para as pessoas que estão do nosso lado, nós estamos julgando tanto as pessoas que estão do lado, que ela caminha, ela alcança, ela evolui, e você com a sua máscara fica sentado, parado, estático, salvo, sentado, satisfeito, de forma que você não sai do lugar. O interessante é que quando Paulo ele vai dizer isso, ele vai falar que a nossa vida é uma vida de subornização. Eu cismei com essa palavra. Ele vai trazer uma ideia de nova vida. Ele vai dizer que quando Cristo ele faz isso, ele está nos chamando para uma nova vida. E essa nova vida requer uma nova atitude, a partir do princípio de que entendemos o sacrifício de Cristo. E no versículo 16 e 17, Paulo ele traz algo que é muito interessante. De modo que de agora em diante, a ninguém consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. O que Paulo está dizendo é que, de agora em diante, uma vez que eu experimentei a graça, experimentei o favor de Deus, uma vez que eu fui mudado, transformado, eu não posso olhar para o meu irmão com o olhar de julgamento que eu tinha antes. Eu não posso usar uma máscara de que eu olho para o irmão, eu vejo o irmão, e ao invés de ajudar, de estar do lado, eu julgo. E aí Paulo ainda vai entrar ainda mais, ele vai falar assim, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, a pessoa que está do seu lado, ela já não é humana no sentido físico, carnal. Ela foi comprada com o mesmo sangue que você foi comprado. O sacrifício, o vicário de Jesus na cruz, serviu para essa pessoa também. Logo, eu não posso olhar para ela com um olhar de desprezo. Eu não posso olhar para ela com um olhar humano. E ele vai falar que nós conhecemos Jesus assim. Nós olhamos para Jesus, a gente pode ver aí fora
As pessoas, elas olham para Cristo, olham para um Cristo, nossa, ele sofreu na cruz. Nossa, olha os pregos nas mãos. Foi triste, foi triste. Mas aquele que foi crucificado como um cordeiro, voltará para reger as nações com vara de ferro como leão. E é isso que nos vale, porque Paulo ele vai continuar dizendo que tudo isso é para que a gente entenda o mistério da reconciliação. É para que a gente entenda que aquele que foi morto, crucificado, rejeitado, cuspido, chicoteado, ele vai voltar. E ele vai entrar cada vez mais no texto do ponto de vista em que nós precisamos ter cuidado com aquilo ou com aquilo que nós falamos a respeito dos nossos irmãos. Uma vez que nós não olhamos mais como humano, mas como participante da graça, assim como eu sou, as máscaras, ou a máscara, ela cai. É interessante que tem comentário do Albert Albanese, né? Ele é um teólogo americano conhecido, e ele vai dar, em seu comentário sobre o texto, ele vai dizer que o versículo, a palavra conhecer aqui, é usada no sentido de formarmos nossa estimativa, nós julgarmos. Ou seja, o que o texto está falando é que uma vez que eu olho para o meu irmão e eu julgo, eu não vou fazer mais isso agora, porque nós fomos transformados. Caminhando para o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que fizeram nova todas as coisas. No caso, acho que eu estou falando a versão RC, né? Veja que, uma vez que nós fomos transformados, uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós experimentamos da graça, nós não podemos ficar na posição sentado. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos avaliarmos diante daquilo que Deus é para nós. Porque se nós pegarmos aquilo que Paulo ele fala desde o início até o versículo 17, ele vai dizer, ou então nós podemos entender, que tudo aquilo que Jesus ele opera na nossa vida é porque nós reconhecemos o temor do Senhor. É porque nós tememos ao Senhor, não no sentido de ter medo, mas é no sentido de reverenciar. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite pela primeira vez na sua vida e esteja pensando, essas máscaras aí é para quem já está na fé. E para eu, que cheguei agora? Quantas e quantas pessoas não estão vestindo máscaras para serem aceitas na sociedade de hoje em dia? E como o culto é para a juventude, nós podemos trazer isso para a adolescência. Quantos e quantos jovens hoje, para serem aceitos em um ambiente de escolaridade, em um ambiente social favorável, não colocam máscaras a qual Cristo não colocou em vocês? Quantos? E às vezes até adultos. E quando nós vamos caminhando, é isso que é interessante, queridos, não é algo como Paulo escreve da cabeça dele. Você vê que é inspirado do ponto de vista em que ele vai diagnosticando os problemas da igreja e ele vai narrando a solução. Pode colocar o próximo versículo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Veja, nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos de Deus. O texto ele está dizendo o seguinte: olha, Deus ele se reconectou ao mundo por meio de Cristo. E se a gente continuar o texto, no versículo 20 ou 21, ele vai dizer que isso tudo foi por Cristo, foi por Jesus. Se Jesus for o centro da sua vida, se Jesus for o centro daquilo que é a tua mente, se você entender que uma vez que você estava perdido, que você estava longe, Jesus te trouxe para a luz. Se você entender isso, nessa noite, Jesus está te convidando
a deixar as máscaras que você carrega consigo. Veja que a palavra não é para aqueles que chegaram agora ou para aqueles que já estão na fé. A palavra é para todos. O chamado de Cristo ao arrependimento é para todos. O chamado de Cristo não é para aqueles que estão há 50, 60 anos na fé, é para todos. E o interessante é que Jesus nos convida hoje a deixarmos as nossas máscaras. Talvez hoje você esteja trazendo com você algo em que você esconde, em que quem está do seu lado não sabe. Às vezes nós nos escondemos atrás dos nossos próprios pecados. Às vezes quem está olhando de fora está a coisa mais linda, mas por dentro está sujo, está contaminado, está morto. E eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você trouxe com você, mas eu sei de uma coisa: Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. E se hoje talvez você chegou aqui, eu convido você a parar, a olhar para dentro de si. Caminhando até mesmo no texto, nós precisamos entender, queridos, que as máscaras, às vezes, elas não são tão fáceis assim de remover. Às vezes nós trazemos conosco algo que é cativo. Se torna até mesmo, às vezes, pecados aceitáveis. Mas a maior prova de que Jesus nos ama, além do sacrifício dele na cruz, é que ele está disposto a te perdoar. É que ele está disposto a te receber. É que ele está disposto a falar assim: vem como você está. Você não vai ficar como você está. Porque se você experimentar da graça, Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai transformar a sua casa. Jesus vai transformar seu lar. Jesus vai transformar aquilo que você está trazendo consigo. E Jesus vai tirar as máscaras que você está trazendo nessa noite. Entenda que a principal mensagem do Evangelho, eu sempre falo isso, não é você fazer o cego ver, o surdo ouvir, o paraplégico andar. A principal mensagem da cruz é mudança. É mudança. É aquela máscara que já está... Às vezes a gente está com a máscara que ela está tão grudada, mas tão grudada, que a gente precisa de Jesus para remover. Às vezes nós estamos dentro do nosso arcabouço de moralidade falsa, dentro do nosso arcabouço daquilo que nós entendemos como moral cristã, ética, política, o que seja. Às vezes nós estamos vivendo tão fundo aquilo ali, que é só Jesus para te tirar dali. É só Jesus. E hoje, queridos, o centro da mensagem não é só dizer que nós temos máscaras, não é só dizer que nós carregamos algo conosco. Não, o centro da mensagem, e assim até para a gente fazer uma síntese, é que Jesus, Ele é o princípio, Ele é tudo. De forma que se nós estamos cansados, Ele nos ajuda. E se nós estamos mascarados, Ele nos desmascara. Não para impor pecado, peso, justiça, mas para nos trazer perdão. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite assim. Talvez você tenha trazido muitas coisas. Eu não sei, eu sempre falo isso, eu falo talvez porque eu não sou Deus. Porque não existe talvez para Deus, óbvio. Mas veja, hoje Jesus te convida a dar um passo. A dar um passo daquilo que você tem como certeza, a dar um passo para Ele tirar você de onde você está. E eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos orar de forma que você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Se você carrega consigo máscaras, se você carrega consigo dores, que seja, pecados internos, externos, em que você se esconde, nós cremos pela fé que Jesus vai remover nessa noite. Nós cremos pela fé que Jesus está no lugar. E quando Ele está, Ele move, Ele se move e Ele nos traz o arrependimento. Então feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós cremos, Senhor, pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu nome. Ó Deus, que o Senhor nessa noite vai mover as coisas nesse lugar. O Senhor há de transformar, Senhor, vidas que entraram aqui nessa noite, trazendo consigo máscaras, Senhor.
Ó Deus, trazendo consigo algo que mascara a vida delas. Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos, Senhor, na Tua misericórdia, mas nós cremos, Senhor, na graça que um dia nos alcançou. Ó Deus, move, Senhor, toma os nossos corações de forma a transformar, ó Deus, por completo. Ó Deus, se algo que nós trazemos precisa ser removido, Senhor, remove. Nós queremos, Senhor, nos doar para Ti. Nós queremos, Senhor, entender o Evangelho como Paulo entendeu. A Tua palavra diz que o Senhor se esvaziou, Pai, da Sua glória. Viveu aqui entre nós. Tudo isso para nos possibilitar uma vida eterna ao Teu lado. Senhor, seja louvado o Teu nome, engrandecido nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor é. Não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é conselheiro. Ó Deus, o Senhor traz paz aos nossos corações. Ó Deus, que nessa noite possamos sair daqui tocados, de forma que a nossa mentalidade seja mudada. Ó Deus, e se alguém aqui que traz consigo um coração de pedra ainda, Senhor, transforma. Ó Deus, troca, coloca um coração de carne. Nos leva, Senhor, a nos arrepender. Nos ajuda, Senhor, ao arrependimento. Nos leva, Senhor, à comunhão contigo. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo, por aquilo que o Senhor tem feito nos lares dos Seus servos, por aquilo que o Senhor tem feito no meio da Sua igreja. Seja, Senhor, glorificado o Teu nome assim. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos.